da igreja nos traz à tona o tema da humildade. Mas no que consiste esta virtude que todos nós, bem ou mal, conhecemos? O que é verdadeiramente ser humilde? Bom, temos uma pista disso nessas leituras de hoje. Em especial, o Evangelho nos mostra uma situação bem trivial, mas ao mesmo tempo é bem representativa daquilo que é a humildade, a essa virtude que nós, como cristãos, somos chamados a exercitar. Como nós podemos ver, a situação em que Jesus se encontra é uma situação comum, uma festa de casamento, em que existem muitos convidados, dentre os quais, por exemplo, é o próprio Jesus. Jesus está diante de um grande banquete e ele convida aquelas pessoas a refletirem sobre um tema, sobre uma realidade, a que eles podem não ter percebido. Eles, por sua vez, desejavam sempre aspirar aos primeiros lugares daquele banquete, daquela festividade. E por quê? Porque certamente sentar-se próximo aos primeiros lugares era sentar-se próximo do anfitrião da festa. Isto era considerado uma grande honra. Até hoje, nós seres humanos, quando nos reunimos em sociedade, gostamos de fazer comemorações, festividades, e toda essa festividade ela tem como uma pompa social diante de nós. E nós gostamos de estar diante dessas realidades. Só que, como Jesus observa naquelas pessoas, eles têm um mau desejo de se vangloriarem por estarem nos primeiros lugares. Talvez vocês, queridos irmãos, já tenham até passado por essa experiência de inclusive estar em uma celebração na igreja, uma missa, um casamento, uma missa de crisma, e eventualmente vocês terem, por engano, sentados-se no primeiro lugar da igreja e alguém da pastoral litúrgica chega para vocês e dizem: olha, não sente-se aqui, porque aqui é o lugar dos padrinhos, aqui é o lugar dos crismandos. Isso é uma situação muito comum, mas é uma situação trivial que nos ajuda a meditar um pouco sobre isso. De fato, Jesus, quando ele vai ensinar aquelas pessoas, ele quer mostrar que a humildade, de certa forma, ajuda até para que você esteja prevenido de certas humilhações, de certa vergonha que você poderia passar, dentro da qual, por exemplo, a ideia de você sentar-se num lugar de alguém que competia, num lugar que competia a outra pessoa, mais importante que você, para aquele anfitrião da festa. Isso é uma situação que pode acontecer. Então, Jesus, com o seu olhar profundo, com o seu olhar que conhece o coração humano, ele utiliza uma linguagem primária, catequética, apenas para mostrar que, sendo humilde, você tem até um privilégio, que é, por exemplo, evitar certas humilhações, certas vergonhas, certos escândalos assim que você poderia passar, mas você, sendo humilde, você não querendo buscar esta glória de sentar-se aos primeiros lugares, você poderia sentar-se no último e nada te aconteceria. Pelo contrário, você poderia até ter um efeito oposto, você poderia ter uma honra de ser convidado pelo próprio anfitrião a sentar-se mais à frente. E isso, diante das outras pessoas, seria bem bacana. Você poderia ser honrado diante das pessoas. Mas notem que aqui, em minha reflexão, eu falei duas palavras muito importantes: humildade e humilhação. Quando nós vemos esta linguagem catequética de Jesus, nós vemos que aparentemente Jesus usa a humildade como uma forma de evitar certas humilhações. Mas não se enganem, queridos irmãos e irmãs, pois esta é apenas uma linguagem catequética para aquelas pessoas que ainda estavam arraigadas com aquele vício de quererem ser gloriados diante das pessoas. Porque quando olhamos para a tradição cristã, quando olhamos para a própria vida de Cristo, nós vemos que humildade e humilhação são a mesma coisa. O Papa Francisco, em uma de suas homilias, pontuou muito bem de que alguém que é humilde, mas não consegue suportar humilhações, não é verdadeiramente humilde. Porque, de uma maneira geral, nós consideramos que uma pessoa humilde é aquela pessoa que anda com o olhar mais para baixo,
que esconde um pouco os dons que tem, que não gosta de contar os feitos bons que fez, e gosta de se manter mais contido, mais recolhido. Isso tudo é muito legal. É uma modéstia propriamente. Mas se esta pessoa, neste momento, ela anda toda cabisbaixa, mas em outras ocasiões ela não é capaz de, quando confrontada, agir com humildade, suportando humilhações, mas ao contrário, ela se coloca como uma pessoa raivosa, como uma pessoa soberba, ela não é verdadeiramente humilde. E há aqueles, inclusive, que gostam de se gloriar, ou não se gloriarem, gostam de se travestir de toda uma fantasia de serem pessoas humildes, mas no fundo não são. Vocês notem, queridos irmãos e irmãs, que aqui Jesus coloca uma coisa que parece ter sido esquecida pelo mundo de hoje. Jesus coloca claramente que, às vezes, pode acontecer que, numa festa, existem pessoas que sejam mais importantes que você. De fato, quando nós pensamos no cristianismo, nós temos a falsa ideia de que Jesus veio abolir com hierarquias, ou que Jesus veio abolir com um certo grau de honra e relevância que certas pessoas ocupam. Isso não é verdade. Jesus, de fato, ensina que todos têm o seu valor diante de Deus. Mas, em nenhum momento, Jesus abole justamente as hierarquias, as honras, que são competentes a cada um em seu papel na sociedade e também na igreja. E se em nossas famílias reconhecemos que algumas pessoas têm mais honra, em todos os ambientes nós vamos reconhecer isso. E a humildade consiste justamente em reconhecer que existem pessoas mais importantes que nós, muitas vezes. Isso não é problema nenhum. Tanto é que Jesus convida a que nós meditemos que às vezes nós não somos tão importantes assim. É por isso também que na igreja nós temos cargos, nós temos uma hierarquia, uma ordem, que procede justamente da bem-aventurança que Deus veio trazer para nós. Deus, quando criou esse mundo, Ele o criou com sua diversidade, com a sua hierarquia, com a sua ordem. Do contrário, Deus criaria todo mundo 100% igual. Mas, pelo contrário, Deus aposta na diversidade justamente porque, como vai dizer o apóstolo dos gentios, São Paulo, que pela diversidade de dons, pela diversidade de carismas, a igreja ela pode ser realmente o corpo de Cristo. Um corpo que é dotado de cabeça, um corpo que é dotado de braços, mãos, pés e membros que às vezes são inferiores aos outros, mas todos que têm a sua importância. E essa inferioridade não se dá pela própria pessoa, mas muitas vezes pela função que ela ocupa. Hoje em dia, nós temos o costume, por exemplo, de, principalmente nesse ano em que nós falamos tanto das eleições em nosso país, nós temos o costume sempre de participar de uma disputa, às vezes política, de uma disputa sobre quem tem mais poder, sobre quem tem mais autoridade. Mas a ética e a tradição cristã mostram que a verdadeira autoridade ela é um sinônimo de serviço. Por isso, dentre outros títulos, o Papa é chamado de servo dos servos de Deus. Porque é justamente isso a essência da autoridade. A autoridade é serviço. O próprio Jesus ensinou isso aos apóstolos em muitas ocasiões, sobretudo na última ceia, em que ele lavou os pés dos discípulos. Ali Jesus, por exemplo, dizia: se eu que sou o mestre e Senhor, lavo os seus pés, quanto mais vocês, enquanto os meus discípulos, devem lavar os pés uns dos outros. Mas será que nós realmente conseguimos seguir esta humildade? Da mesma forma como Jesus vai mostrar no final desta leitura, será que nós conseguimos, com a nossa humildade, reconhecer que existem pessoas necessitadas de nós, que a gente deve abrir mão, às vezes, dos nossos bens para o bem de outra pessoa? Será que nós conseguimos fazer isso? Porque, de fato, o conselho de Jesus de, quando dar um almoço, uma festa, chamar, às vezes, estranhos, mendigos, pessoas que estão necessitadas, isso é muito bonito. Mas, no fim das contas, a maioria de nós não cumpre este mandamento de Deus. O fato é que Jesus nos ensina a sermos humildes, e ele mostra, já que desde o Antigo Testamento,
no livro do Eclesiástico, é dito que Deus, ele é glorificado pelos humildes. É pelos humildes que Deus é glorificado. Não é possível que Deus seja glorificado por aqueles que são soberbos. Notem, queridos irmãos e irmãs, que a tradição mostra que os pecados mais graves, como vai dizer um grande doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, os pecados mais graves são os pecados do Espírito, porque foram os pecados dos anjos. Os anjos que não têm corpo pecaram com a sua soberba, e quando pecaram, caíram dos céus. E foi assim o princípio do mal, em toda a história da salvação. Mas ainda assim, apesar de todo este sofrimento, de toda esta problemática, nós podemos ser humildes. Nós podemos ter a esperança de sermos humildes. E podemos ter a esperança de, ao vermos o sofrimento dos nossos irmãos, nós nos compadecermos deles. Mas às vezes parece um tanto complicado que nós façamos isso, quando o próprio Deus parece estar em silêncio diante de tantos problemas, diante de tantas pessoas humildes, pobres, que não podem fazer nada, porque estão desprovidas de todo o apoio e ficam à mercê dos outros. E, de fato, quando nós olhamos para isso, nós podemos pensar, não estaria então Deus apenas romantizando esta coisa da humildade, romantizando o nosso sofrimento, quando na verdade Ele parece estar em silêncio diante de tudo? Como nós podemos ser realmente humildes? Bom, de fato Deus estaria romantizando todo esse sofrimento se Ele mesmo não nos ensinasse a seguir esta humildade na prática. E Ele nos deu muitos exemplos disso. Hoje aqui comentaremos brevemente apenas dois. O maior exemplo disso é, senão, o exemplo que Ele mesmo nos deixou quando morreu numa cruz. Nós certamente reconhecemos que Jesus, Ele se humilhou quando Ele se permitiu morrer numa cruz. Mas, se nós olharmos para o apóstolo dos gentios, nós vamos ver que, na verdade, a humilhação de Jesus começa muito antes. Como vai dizer São Paulo na carta aos Filipenses, a humilhação de Jesus começa por ocasião da sua encarnação. Quando Jesus, sendo de condição divina, não considerou ser igual a Deus um motivo de vanglória, mas ao contrário, ele se rebaixou à condição de escravo. Aí ele nos mostrou o caminho de salvação. Ele se encarnou por nós. Nós, como católicos, como cristãos, nós reconhecemos que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por isso, nós não olhamos a trajetória de Jesus como apenas um homem que morreu. Porque, do contrário, Jesus seria mais um entre tantos que morreram, às vezes até com tipos de morte até mais cruéis que uma crucificação. Mas, ao contrário, Jesus não é apenas homem. Jesus também é Deus. E reconhecendo como Deus, reconhecemos também que Ele, quando, por amor à humanidade e por amor ao próprio Pai da Misericórdia, que o ordenou a Ele que se encarnasse e viesse por amor a nós, Ele fez isso de bom grado e por amor. E não tenham dúvidas que Ele faria isso 1000 vezes se fosse preciso. E quando Ele efetivamente veio, a sua vida foi uma constante humilhação. Sobretudo, por um lado, porque Jesus, Ele se encarnou na forma humana e se permitiu, ainda que nunca tivesse pecado, se permitiu sofrer as consequências do pecado. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que nós partilhamos de grandes consequências do pecado. Por exemplo, as dores, a necessidade de trabalhar, o problema que existe entre o homem e a mulher em sua relação, desde o primeiro pecado. Jesus participou de tudo isso. Jesus sofreu tudo isso, ainda que ele, efetivamente, como mostra a carta aos Hebreus, nunca tivesse cometido um único pecado. E Jesus não só se permitindo sentir fome, se permitindo sentir dor, sentir medo, Jesus também escolheu viver um caminho para a sua própria rejeição. Ele veio para os seus,
mas os seus o rejeitaram, vai dizer São João. E Jesus, ele, em todos os seus gestos, ele foi humilde. Quando escolheu, por exemplo, no começo de seu ministério, ser batizado por seu primo, João Batista, o próprio João, naquele momento, achava aquilo um absurdo. Eu é que deveria ser batizado por você e você vem a mim. O próprio São João Batista, que todas as escrituras mostram que ele foi santificado ainda no ventre de Isabel. O próprio João Batista, que viveu uma vida tão santa e que mereceu, por exemplo, a honra de ser dito por Jesus que não havia entre os profetas maior do que João Batista. O próprio João Batista reconhecia que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. E João mostra claramente como a humildade nos transforma. É preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que Jesus cresça na nossa vida. Mas o próprio Jesus, sendo tão grande, se fez pequeno. E por isso, Jesus, como vai mostrar também no Evangelho de Lucas, foi obediente aos seus pais desde o princípio. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como a humildade está atrelada também à virtude da obediência. Nós, como eu havia falado hoje, nós nos colocamos em toda essa disputa política em relação ao poder, e nós sempre defendemos com unhas e dentes certas posições, certas ideologias, mas o fato é que a igreja, diante da política, diante das autoridades, a igreja só tem a atitude de rezar. Quando nós, por exemplo, participamos da adoração eucarística, sempre se reza pelo chefe da nação e do Estado. Não importa quem seja, porque nós reconhecemos que, se for vivida de maneira cristã, a política ela é a mais alta forma de caridade. Porque pela política nós podemos fazer o bem a toda a sociedade. E de fato, nós vemos que hoje em dia nós não cultivamos as obediências às autoridades políticas, nós não cultivamos obediência, por exemplo, às leis. E vejam, queridos irmãos e irmãs, nós falamos tanto de obediência, de humildade, mas nós geralmente obedecemos apenas aquilo que nós concordamos. Nós não somos capazes de obedecer aquilo que nós não concordamos muitas vezes. Ora, isso não é obediência. Isso é apenas fazer o que a gente concorda. Como vai dizer Santa Faustina, a verdadeira humildade, que nós devemos ter, o diabo, ele muda tudo. O diabo, ele pode até se travestir sob esse manto dessa humildade, dessa modéstia, mas ele não é capaz de se vestir com o manto da obediência. Nós devemos ser obedientes às autoridades, de uma maneira geral, como o próprio apóstolo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 13, justamente não porque essas autoridades em si mesmas sejam boas pessoas. Muitas vezes nós sabemos que não são, mas porque ocupam um lugar de honra e um lugar que certamente é abençoado por Deus. Seja quem for, Deus está disposto a amar a todos. Nós devemos cultivar esta obediência. De fato, Jesus também foi obediente às autoridades políticas de seu tempo. Vejam, em que humildade Jesus tinha, a ponto de permitir, inclusive, que os discípulos pagassem impostos aos romanos, a dizer que ele não queria se movimentar contra o Império Romano. Ele foi submisso ao Império Romano. Porque, no final, Jesus queria nos libertar de um outro império, de uma outra escravidão. O império do pecado, o império do mal. E foi sobre este império que Jesus venceu, e é por isso que nós dizemos que Cristo impera em nossos corações. Mas, para além de Cristo, que, como nós sabemos, foi o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, nós vemos também grandes exemplos de homens e mulheres que seguiram a humildade de maneira plena. E um desses santos, desses grandes santos, é o santo que a igreja celebra hoje, Santo Agostinho de Hipona. Este grande santo foi um bispo de uma região que hoje se encontra Argélia, um país no norte da África, assim sendo talvez um dos mais famosos santos legitimamente africanos, talvez até tivesse pele negra. De fato, Santo Agostinho tem talvez uma das histórias mais comoventes de conversão em toda a nossa igreja. Considerado por muitos o mais humano dos santos, Agostinho reconheceu bem como Deus pode transformar
e como Deus aponta para nós que nós devemos ser humildes. Quem foi Santo Agostinho? Brevemente falando aqui, Agostinho foi um bispo que, em sua infância, ele não tinha um grande vínculo com a religião católica. Seus pais já estavam um pouco relacionados ao catolicismo, mas ele não havia sido, por exemplo, batizado. E Agostinho, ao longo de sua vida, ele teve um grande interesse pelas artes, pelos estudos, e ele, logo desde cedo, quando todos perceberam a sua grande inteligência, ele foi logo estudar uma disciplina que nós geralmente chamamos de retórica. Retórica é a arte de falar bem, de se expressar bem, muitas vezes com a ideia de convencer outras pessoas de algumas posições. E Agostinho estudou retórica durante muito tempo e foi professor de retórica. Mas, com toda a sua sede por conhecimento, Agostinho conheceu, por exemplo, a filosofia grega e conheceu também a filosofia do Império Romano, propriamente o filósofo romano Cícero, que foi um grande autor de seu tempo. E Agostinho, com todos aqueles livros, ele cada vez mais cultivava uma sede de conhecimento. Mas como ele vai contar depois, em um dos seus maiores livros, As Confissões de Santo Agostinho, ele via desde ali uma certa soberba que ia crescendo. Nós temos uma soberba muito grande em querer nos julgar sabichões. Nós gostamos de dizer que sabemos muitas coisas e que nós somos grandes conhecedores. Mas Agostinho, ele ia crescendo de fato em conhecimento, a ponto de ele literalmente ganhar o seu pão de cada dia, sendo professor de retórica, sendo professor de filosofia, e ele ganhava a vida com isso. Mas Agostinho não era apenas um intelectual. Agostinho, ele era também um devasso. Agostinho se envolveu em muitos relacionamentos afetivos e sexuais. Agostinho relata muito bem nas suas confissões, de maneira bem humilde, como ele foi afetado pelo pecado, como a vida libertina, toda aquela sensualidade ia tomando conta. Como ele gostava de amar, de ser amado, mas era um amor falso. E Agostinho relata isso com profunda humildade anos depois. Mas Agostinho, ele tinha uma sede de Deus, e ele ainda não sabia disso. Como diz Dostoiévski, Agostinho sentia um vazio do tamanho de Deus. E, de fato, esse vazio o levou a tentar resolver um dos maiores problemas que nós pensávamos antes. Quando Jesus fala que nós devemos acolher os humildes, devemos acolher os mais pobres, os aleijados, nós nos perguntamos, onde está Deus diante de tudo isso? Agostinho queria resolver o problema do mal. Se Deus existe, por que existe o mal? Esta foi a principal motivação de Agostinho. E para tentar responder essa pergunta, Agostinho chegou à ideia, uma certa doutrina falsa, conhecida como maniqueísmo. E nesse maniqueísmo, Agostinho acreditava que Deus tinha feito coisas boas, toda aquela realidade mais espiritual, e havia um outro Deus mau que havia criado coisas más, que eram a realidade da matéria, por exemplo. Agostinho achava que o pecado estava no corpo, que o pecado estava na matéria, uma concepção que várias vezes as pessoas ainda carregam e que não é a verdade. Ao contrário, como nós reconhecemos e como ele mesmo reconheceu, tudo é puro para os puros e o pecado ele surge do nosso coração. Mas Agostinho naquele tempo não tinha reconhecido isso. Porém, conforme ele vai cada vez mais crescendo em graça e cada vez mais a sua mãe, Santa Mônica, que celebramos ontem, intercedia por ele, Agostinho ia tomando gosto pela verdade, tomando gosto por Cristo. E, em determinada ocasião, com seu amigo, ele deu uma passagem do livro da Carta aos Romanos, de São Paulo, em que havia para ele o conselho que ele mais precisava. O São Paulo dizia para que ele abandonasse as obras das trevas e se revestisse do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento ele entendeu a sua vocação. E de fato, Agostinho, quando ele reconhece isso, ele reconhece tanta soberba que ele acreditava em sua juventude. Como vai dizer o próprio São Paulo, os judeus de seu tempo pediam sinais para provar que Jesus era o Messias. Os gregos,
por outro lado, queriam a sabedoria dos filósofos, mas ao contrário, os cristãos anunciam a loucura da cruz. Santo Agostinho entendeu muito bem isso. E de fato, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens. E portanto, nós não precisamos acreditar que a nossa sabedoria é verdadeiramente sabedoria. Ao contrário, é Deus quem nos dá a verdadeira sabedoria e Ele, que é realmente sábio, nos mostra um caminho de humildade. E como eu disse, queridos irmãos e irmãs, essa humildade deve ser vivida de maneira verdadeira, de maneira plena, que nos permita também passar por humilhações e que nos permita, no fim da vida, reconhecer como este grande santo reconheceu quando esteve nos braços de Cristo. Ele relata, uma pequena passagem que eu vou ler aqui das Confissões, para encerrar essa nossa reflexão, como Deus está sempre nos procurando e como Deus é realmente aquele que preenche todo o nosso vazio. E por Ele é que nós aprendemos a ser humildes. Ele que não se poupou, mas morreu numa cruz. Ele que escolheu viver em uma família. Ele que escolheu ser um de nós para compartilhar a nossa dor e para nos mostrar que nós temos salvação. Agostinho reconhece que foi muito tarde, só muito tarde que ele reconheceu isso. Ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-te. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes, e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o, suspirando por vós. Saboreei-vos, e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Que estas, queridos irmãos e irmãs, sejam as palavras que nós vamos reconhecer um dia no nosso próprio Deus. Que nós possamos reconhecer isso, que nós reconheçamos que todos nós temos uma sede imensa por Deus, que só Ele, com a sua profunda humildade, pode realmente nos ensinar a sermos humildes, a sermos puros, porque Ele é manso e humilde de coração, e Ele não se poupa por nós. Pelo contrário, Ele se manifesta a nós como o mais humilde, o menor do reino dos céus. Que este seja o nosso exemplo, e que a exemplo e pela intercessão de Santo Agostinho, nós possamos cada vez cultivar mais esta humildade, e que possamos também, como hoje a Igreja celebra a memória também dos catequistas, dos leigos que trabalham na comunidade, e como Santo Agostinho se dedicaram a ensinar as pessoas. Agostinho foi talvez um dos maiores catequistas que essa Igreja possui, que a exemplo dele nós possamos também nos dedicar e rezar por aqueles que se dedicam explicitamente a isso, ao ensino daquilo que é mais importante, todos aqueles verdadeiros conhecimentos da sabedoria de Deus que nos ajudam a crescer dessa linda história de salvação que Deus nos deixou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.